Olá, meu nome é José Bezerril, esse é o canal Longevidade Taoísta. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a medicina chinesa. Apresentarei uma breve introdução. Ela é uma tradição milenar, reconhecida como um dos grandes sistemas médicos mundiais, uma tradição muito antiga. Surgiu há aproximadamente 4.500 anos, com mais de 3.770 anos de história documentada. Ela possui um vasto repertório de teorias, métodos, diagnósticos e terapêuticas, além de milênios de experiência clínica acumulada. O objetivo original da medicina chinesa é prolongar e nutrir a vida. Isso está expresso nos seus textos clássicos. Portanto, o seu foco está na saúde e na longevidade, mais do que na doença. Isso é importante para compreender corretamente o seu enfoque. Nessa breve introdução à medicina chinesa, eu gostaria de começar falando dos clássicos. É uma medicina que tem uma bibliografia bastante vasta. Só para dar uma ideia da sua antiguidade, os seus dois principais clássicos ainda em uso, o clássico interno do Imperador Amarelo, Huangdi Neijing, e o clássico das dificuldades, o Nanjing, datam pelo menos da dinastia Han, mais ou menos por volta de 200 a.C. E ambos foram escritos sob a forma de um diálogo, com perguntas e respostas. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. O clássico interno do Imperador Amarelo é atribuído ao lendário imperador Huangdi, um dos fundadores da civilização chinesa, que teria vivido por volta de 2600 a.C. O livro é formado por 2 volumes. O primeiro se chama Questões Simples e o segundo, O Eixo Espiritual. E ambos trazem conversações do imperador Huangdi com seu conselheiro médico, Qibo. Nelas, ele pergunta sobre saúde, doenças, sobre o funcionamento da natureza e sobre os tratamentos. A edição que nós temos até os dias de hoje é baseada na edição de Wang Bing, um médico da dinastia Tang, que publicou em 762 essa edição revisada e comentada. Já o clássico das dificuldades, o Nanjing, é atribuído a Bian Cui, um médico famoso do período dos reinos combatentes, ainda anterior à dinastia Han. Segundo a tradição, esse médico seria dotado de habilidades de diagnóstico quase sobrenaturais, como um cara com visão raio-x, algo assim. E ele também é um importante precursor da pediatria chinesa. Apesar da sua antiguidade, esses 2 clássicos são considerados tão profundos que os praticantes contemporâneos de medicina chinesa continuam a estudá-los até hoje, juntamente com os manuais modernos. Meu próprio mestre diz que se você quer conhecer a medicina chinesa, você não pode deixar de estudar o clássico interno do Imperador Amarelo. Ainda que seja um tema um tanto vasto demais para uma introdução, eu preciso falar também do que seria a racionalidade médica chinesa. A medicina chinesa tem uma racionalidade própria. Os seus 2 fundamentos principais são a filosofia Yin e Yang e a teoria dos 5 movimentos. Então, vou falar deles brevemente e uma explicação mais detalhada de cada um pode ser tema de uma postagem no futuro. Yin e Yang é a forma mais elementar para classificar todos os fenômenos da vida. Embora muita gente pense que são 2 coisas diferentes, na verdade nós não podemos separá-las. São como os 2 lados da mesma moeda, ou 2 momentos de um mesmo processo. Ao mesmo tempo, Yin e Yang se completam, se alternam e se opõem. Os 5 movimentos são uma maneira parecida, mas mais diversificada de falar da mesma coisa. No lugar de 2 aspectos, nós temos 5. Os 5 movimentos são madeira, fogo, terra, metal e água. Dentro de cada um dos movimentos, existem aspectos yin e aspectos yang, mas também na relação de uns com os outros, há movimentos mais yin ou mais yang. Por exemplo, na relação entre água e fogo, a água seria yin e o fogo seria yang. Na relação entre madeira e metal, o metal seria yin, a madeira seria yang.
Todo o restante da teoria médica chinesa, a teoria dos órgãos internos, o Zanfu, o sistema de canais e colaterais, Jinluo, a etiologia, a patologia, os métodos de diagnóstico e de tratamento, não são nada mais do que aplicações desses dois fundamentos. Por isso, nós podemos dizer, para entender a medicina chinesa, que precisamos, fundamentalmente, entender Yin e Yang, 5 movimentos, e saber como aplicá-los nos diferentes contextos. Com relação aos métodos terapêuticos da medicina chinesa, nessa introdução breve eu vou fazer uma lista e descrever rapidamente alguns deles. Vamos primeiro listar. Os métodos terapêuticos da medicina chinesa são acupuntura, moxa-bustão, ventosa terapia, gua sha, massagem tuiná, dietoterapia, fitoterapia, exercícios terapêuticos, entre outros. De todos eles, com certeza, a acupuntura é o método mais famoso. Quase todo mundo já ouviu falar de inserir agulhas no corpo para tratar doenças. Mas nem todo mundo sabe como isso é feito e que é feito de uma forma tão precisa. Coloca-se as agulhas em pontos e em trajetos específicos, seguindo um conhecimento muito sistemático do corpo e também uma compreensão ao longo da experiência de gerações do efeito das agulhas e da combinação de pontos no funcionamento corporal. As agulhas têm um formato e uma espessura especiais, que são mais finas que as agulhas de injeção ou de tatuagem, que nós estamos mais acostumados hoje em dia. O segundo método, que eu vou descrever brevemente, é a moxa-bustão. Moxa-bustão é um tratamento de calor. O que nós fazemos é aplicar calor sobre diferentes pontos de acupuntura, trajetos no corpo, por meio da queima da chamada lã de artemísia. A artemísia é processada até ela se transformar numa fibra inflamável, por isso se chama de lã, que nós podemos moldar para fazer bastões. Então nós temos uma espécie de charuto de artemísia, mas também a lã pode ser moldada em bolas, cones, grãozinhos, segundo a necessidade e o método. A moxa pode ser aplicada segurando esse bastão próximo da pele, ou ainda fazendo uma bolinha de lã e fixando ela na extremidade oposta da agulha de acupuntura que está inserida num ponto, ou utilizando um cone que nós apoiamos sobre uma rodelinha de gengibre, por exemplo, ou um tanto de sal grosso, ou ainda, esse é mais um método da acupuntura japonesa, se pode fazer também com pequenos grãos, Nós moldamos essa lã de moxa como se fosse um grãozinho de arroz e fixamos ela na pele com um pouquinho de pasta também de artemísia, como se fosse uma geleia, um creme de artemísia. Além da moxa gerar calor, a artemísia é considerada também uma planta com propriedades medicinais. Então não é só o aquecimento que é benéfico, é o calor específico gerado por essa planta e pelas substâncias que penetram na pele por meio desse procedimento. A artemísia tem também outras aplicações na farmacopeia chinesa, na fitoterapia, além da moxa. Além disso, na prática mais avançada da moxa-bustão, o que se pode fazer também é combinar a lã da moxa com outras plantas medicinais. Então também tem algumas fórmulas de moxa avançada que nós misturamos a artemísia e outras substâncias para determinado tipo de tratamento. Vamos falar dos outros métodos de uma forma um pouco mais rápida. O próximo é a ventosa terapia. O que é uma ventosa? Uma ventosa é basicamente um copo, chifre, bambu, porcelana, vidro, que é aquecido com uma tocha por dentro para queimar o oxigênio, e aí esse vácuo gera uma sucção quando a gente encosta imediatamente o copo na pele e ele suga. Atualmente existem mochas com copo de plástico e uma bombinha manual que serve para fazer a mesma coisa sem o calor e sem os inconvenientes, riscos de acidente da gente estar manejando fogo, por exemplo, dentro de um consultório com uma tocha na mão. Muito práticas essas ventosas de copinho de plástico, mas não tão gostoso quanto o copo de vidro aquecido. Elas produzem então uma sucção, essa sucção vai estimular a circulação sanguínea
e, de novo, nós seguimos a mesma teoria da medicina chinesa, com o mesmo conhecimento dos pontos e dos canais, mas é um tipo de tratamento específico que enfatiza essa questão do estímulo à circulação. Existem várias maneiras de usar a ventosa, inclusive a ventosa deslizante, que serve para soltar a musculatura tensa. Podemos combinar as ventosas também com a sangria, né, com fazer pequenas incisões na região que vai ser coberta pelo copo de ventosa para retirar sangue estagnado. Tem uma série de combinações possíveis. É possível combinar acupuntura e ventosa terapia ao mesmo tempo, etc. Outro método se chama guaxá. Guaxá é uma espátula. Originalmente essa espátula era de chifre de búfalo, mas nós temos hoje, além de chifre e de pedra, outros materiais, porcelana, eu já vi de jade, às vezes se vende de plástico, que do ponto de vista tradicional não é tão ideal. E é uma espátula de borda arredondada que você vai usar para raspar a pele. Essa espátula tem ficado bem famosa nesse interesse das práticas de medicina chinesa para estética, né? Então estão usando muito para o tal do skincare, para cuidar da pele do rosto, tirar rugas, né? Cuidar dessa parte. Mas se usa também em outras partes do corpo e inclusive se usa com outras técnicas que a aplicação do Kwassá deixa, da mesma forma que a ventosa às vezes deixa um círculo roxo. Vocês devem ter visto nos atletas olímpicos, volta e meia eles aparecem com ventosas nos braços, nos ombros, marca de ventosa. No Kwassá fica um risco, né, um trilho, uma trilha. Não é que o Kwassá machuca, nem que ele dói, mas quando tem um desequilíbrio naquela região que a gente passa a espátula, emerge uma manifestação, e aí como parte, né, de uma técnica mais profunda de Kwassá, você pode inclusive interpretar, né, tem fundo diagnóstico, entender o tipo de mancha que aparece quando tem uma estagnação em determinada parte do corpo. Outro método é a massagem Tuiná, que é a massagem típica da tradição chinesa, massagem terapêutica típica da medicina chinesa. Ela usa várias técnicas de terapia manual, pressionando os pontos de acupuntura, mas também são várias manobras de deslizamento, fricção, golpear, pressionar, beliscar, etc., para diversas áreas do corpo, além dos pontos de acupuntura, dos mesmos pontos de acupuntura e canais. No Tuiná nós temos também uma reflexologia dos pés, é um sistema de massagem bem interessante. Tem toda uma parte do Tuiná que a gente poderia entender também como uma parte mais, como dizer, que se aproxima de alguma maneira da quiropraxia, osteopatia, fisioterapia moderna, no sentido de também você tem realinhamento dos ossos, né, encaixar as articulações, tem técnicas também desse tipo, técnicas para lesões e traumatismos. E tem também todo um sistema de Tuiná, que é o Tuiná pediátrico, porque o corpo das crianças, sobretudo dos bebês, tem que ser tratado de maneira diferente do corpo do adulto. Além de todos esses métodos que eu já citei, nós temos também a dietoterapia, que é o uso do alimento como remédio. O sistema da dietoterapia chinesa, ele se baseia na mesma teoria Yin e Yang dos 5 movimentos, numa compreensão diagnóstica da natureza da doença, do desequilíbrio do paciente e numa análise da sua constituição. Então, a alimentação pode ser usada para tratar doenças, para trabalhar desequilíbrios constitucionais ou num determinado momento de vida da pessoa e também para favorecer a saúde e prevenir o adoecimento que nós vemos já por aquela constituição faixa etária que seria mais provável que a pessoa viesse a enfrentar. Além disso, né, temos a fitoterapia chinesa também, que é um campo bem vasto, bem complexo, né, uma medicina com um vasto arsenal de plantas medicinais, mas também de ingredientes de origem animal e mineral, que podem ser combinados em fórmulas para uso interno e externo, né, tanto para passar na pele, né, aplicar sobre o corpo, como também para ingerir sob a forma de decocção, de chá, de pílula, de cápsula, etc., conforme uma avaliação da condição específica do paciente. Por fim, existe
todo um amplo repertório de exercício terapêutico na medicina chinesa. Nós temos exercícios para preservar a saúde, para prevenir e tratar doenças e para favorecer a longevidade, para prolongar a duração da vida. Exercício de Qigong, de Daoyin, o próprio Tai Chi Chuan pode ter aplicação médica e se utiliza inclusive a meditação, que normalmente é entendida como prática espiritual, como também um dos métodos terapêuticos para certos casos, já que a calma e o equilíbrio emocional são um importante fator de saúde que desde a antiguidade foi reconhecido pelos chineses. Para concluir esse vídeo, eu gostaria de retomar esse último ponto sobre a questão da calma mental e do equilíbrio emocional, porque ele nos permite destacar a visão integral de saúde que caracteriza a medicina chinesa. Ela está atenta ao mesmo tempo ao bom funcionamento do corpo, ao equilíbrio emocional e à lucidez da consciência. Junto com outras medicinas tradicionais, a medicina chinesa foi pioneira em reconhecer a unidade mente-corpo e sua importância para a saúde. Agitação mental, emoções muito intensas, muito prolongadas, muito desordenadas, são causa possível de doença. Inclusive, o estado mental é um elemento importante no prognóstico sobre o sucesso do tratamento. Além disso, a medicina chinesa não se preocupa só com o tratamento de doenças, ela age preventivamente. Por causa disso, parte do seu trabalho é orientar sobre dieta, sono, exercício, estilo de vida. Isso evita o agravamento de doenças já presentes e o surgimento de doenças evitáveis, além de auxiliar no tratamento. Ela é praticada atualmente em mais de 180 países em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isso conclui o vídeo de hoje. Em breve nós estaremos juntos em mais uma conversa sobre temas da medicina chinesa. Um abraço, até breve.